E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje com uma aula mais completa sobre República da Espada, né? Um período aí da história brasileira, né? Os inícios do período republicano no Brasil, né? Fazendo parte aí da chamada República Velha ou Primeira República. Aproveite para se inscrever, curtir aí esse vídeo, acompanhar os demais vídeos do canal, tá? Se inscreva, ative aí o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo aí que nós formos liberando no nosso canal História Super Sincera, tá bom? Veja bem, a República no Brasil, ela começou em 1889, né, lá no dia 15 de novembro, né, quando há a proclamação da República, há uma derrubada do governo Dom Pedro II, né, acaba o Império, acaba a monarquia no Brasil e é instaurado um regime republicano. E aí a República vai ser dividida em várias fases, né, porque é um longo período até os tempos atuais. A Primeira República, ou República Velha, ela vai aí de 1889 até 1930. E aí, como é um período longo, ela é dividida em duas subfases, né, em dois outros períodos, que é a República da Espada e a República Oligárquica. Nesta aula específica, neste vídeo, o que você vai estudar é a República da Espada, tá? Entre 1889 e 1894. Por que esse nome? Porque os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares do Exército, tá? O Deodoro da Fonseca, né, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, né, um após o outro, os primeiros presidentes do Brasil. E aí, como a espada era o símbolo do exército, né, um dos símbolos do exército era a espada, então ficou esse nome, República da Espada. O papel dos dois primeiros presidentes foi de exatamente consolidar a República, né? Acabar com as quaisquer ameaças de um retorno da monarquia. Com certeza o Brasil tinha muitos monarquistas e ainda tem, né? Inclusive ainda no século XXI, há movimentos que defendem a volta da monarquia no Brasil. Mas eles também acabaram criando as condições para que as oligarquias assumissem, né, depois aí a partir de 1894, tá? Mas aí as oligarquias são um outro assunto. Primeiro falando um pouco sobre o governo Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca vai ter dois governos, na verdade. Um momento que é o governo provisório, né? Já vamos explicar o que é isso. O outro momento que é o seu governo constitucional. No governo provisório do Deodoro, foi o seguinte: o pessoal do movimento republicano, do Partido Republicano Paulista, as forças envolvidas na proclamação da República acabaram indicando, né, escolhendo o Marechal Deodoro para ser o presidente, até que fosse criada uma nova Constituição e acontecessem eleições, né, para a escolha do primeiro presidente do Brasil. Acontece que depois o próprio Deodoro se candidatou e venceu essas eleições, tá? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Primeiras transformações, primeiras coisas que aconteceram ali, os primeiros acontecimentos desse governo provisório de Deodoro da Fonseca, né? A transformação das províncias em estados. Então você sabe que até esse momento o Brasil era dividido administrativamente em províncias e não em estados. O modelo de estados, o modelo tirado aí dos Estados Unidos da América, é o seguinte: o estado ele tem muito mais autonomia, né, muito mais liberdade do que a província, tá? Então essa aqui é a diferença entre estado e província, basicamente. É o nível de dependência que cada um vai ter em relação ao poder central, né, ao poder que está na capital do país, tá? Sempre lembrando que a capital do Brasil neste momento era o Rio de Janeiro. Outra coisa foi a separação entre igreja e Estado, né? Quem conhece aí como eram as relações da igreja com o Estado Nacional Brasileiro na época monárquica, sabe que a igreja era submetida ao Estado, né, em troca de que o catolicismo fosse a religião oficial do país, tá? Não era bom, né? Aí já é uma opinião minha, não é bom isso nem para um nem para outro, tá? O Estado laico é ótimo para a própria instituição religiosa, para a própria autoproteção da religião,
também, tá? E não só para que não haja interferência da religião na política. Outra coisa é a questão da criação do registro civil, né? O registro civil de nascimento, coisas que não existiam, né? Teve algumas outras coisas também, algumas outras mudanças ali que foram acontecendo, mas as principais mudanças vão se dar, obviamente, a partir do momento que começa a valer a Constituição, tá? Porque precisava se criar uma nova Constituição, porque o Brasil era um país agora com um novo regime de governo, né? Passou da monarquia para a república, então era preciso uma nova Constituição para organizar, né, toda a estrutura política, social, né, do país, né, todas as outras leis nascem da Constituição. E essa Constituição, para os republicanos, era uma Constituição ultrapassada, então precisava de uma nova. Nessa época, você já vai ter a primeira grande crise econômica brasileira, tá? A chamada crise do encilhamento, uma crise especulativa. Você vai ter aí uma desastrosa tentativa do governo de estimular a economia nacional, mas por meio da emissão de dinheiro sem o lastro ouro, né? Deram crédito para abertura de empresas, de empreendimentos, empresas que nunca foram abertas, né? O pessoal pegava o dinheiro emprestado para abrir empresa e não abria a empresa. Então aí você vai ter falências, desemprego, né? Muita especulação financeira, a própria desvalorização da moeda por fazer a impressão de dinheiro sem o devido lastro, né? Você sabe que não adianta imprimir dinheiro, qualquer leigo em economia entende que se você imprimir mais dinheiro sem que haja mais riqueza nacional, você vai ter, na verdade, inflação. Tá? Vai ter uma alta de inflação. Esse dinheiro que você imprime a mais, ele passa a valer menos, ele passa a comprar menos coisas, porque não foi produzida riqueza o suficiente de acordo com aquilo que aquele dinheiro podia comprar. Né? Isso é economia básica, básica, básica. E aí, claro, uma grande crise se instaurou no Brasil logo nos inícios da República. Eu brinco muito com os alunos, gente, que crise é uma constante na história do Brasil. Em qualquer período que você vai, tem uma crise ali para você estudar, tá? Uma crise dentro da economia para você estudar, tá bom? Sobre a Constituição, a Constituição de 1891. A Constituição de 1891, ela oficializa que o Brasil agora é uma república, né? A princípio ali com o nome Estados Unidos do Brasil, mais tarde eles vão alterar isso, mas a princípio Estados Unidos do Brasil, deixando claro que o modelo era o modelo dos Estados Unidos da América, né? O que o Brasil pretendia seguir naquele momento. Instaurou então aqui um sistema presidencialista, né, onde o presidente da República é o chefe do Estado e o chefe de governo no Brasil, né? Foi assim a República Presidencialista brasileira, né? O presidente é chefe de governo e chefe de Estado. A organização federativa de Estado, né? Ou seja, essa divisão das regiões aí em estados, né? E a questão do voto, né? Quem podia votar no Brasil agora que se tornou uma república? Homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Olha só, você dá o direito de voto para homens, você já exclui aí mais ou menos metade da parcela da população que é composta de mulheres. E aí a pessoa tinha que ser alfabetizada. Já se exclui, né? Nós estamos falando em final do século XIX, então uma grande porcentagem dos brasileiros era analfabeto. E tinha também que ser maior de 21 anos de idade, tá? Esse voto ia ser de forma direta e a descoberta, ou seja, era um voto não secreto, era um voto declarado. A primeira eleição foi indireta, a primeira eleição foi ali um colégio eleitoral dentro do próprio Congresso brasileiro, tá? Montado ali às pressas, pensando nessa própria eleição. O governo constitucional de Deodoro começa então a partir do momento que ele é eleito, né, nessa primeira eleição que vai ter. E aí isso já é 1891, tá, que acontece. O governo constitucional de Deodoro foi autoritário, centralizador, né,
sofria oposição, não tinha bom relacionamento com o Congresso, tá? Inclusive, ele foi acusado de corrupção. O Congresso já, olha, veja bem, olha, nós estamos falando do primeiro presidente do Brasil. O primeiro presidente do Brasil já fica sabendo que dentro do Congresso está se pensando em criar uma lei para possibilitar o impeachment dele. Ele fica sabendo disso e o que ele faz? Fecha o Congresso, né? Praticamente um golpe de Estado, fechar o Congresso. Ele fecha o Congresso, então, tipo, o Congresso quer fazer meu impeachment, então eu fecho o Congresso, não tem quem faz meu impeachment, né? Decretou estado de sítio. Então é muito confuso esse ano de 1891, né? Acontecem muitas coisas, né? Toda semana era uma novidade aí na política nacional. Claro que nós estamos falando de uma época em que as pessoas não tinham muita informação. Quem queria saber dessas coisas tinha que comprar o jornal para ficar sabendo o que estava acontecendo. Poucas pessoas tinham interesse nisso, mas era algo que estava acontecendo, né? Além daquela crise econômica que a gente tinha comentado, era um momento também de crise política, tá? Muitos historiadores vão falar que, na verdade, o que o Deodoro, né, o Marechal Deodoro está fazendo é tentar implantar uma ditadura, né? Então aconteceram protestos contra ele, a própria Marinha, que ficou de fora, né, do governo republicano, na verdade, porque boa parte da Marinha continuou monarquista, mas a própria Marinha iniciou revoltas para protestar contra o governo do Deodoro, né? E no caso a Marinha sublevou-se, né, para evitar uma guerra civil. Diante de todos esses problemas, o primeiro presidente do Brasil renunciou, né? Ele renunciou ali no mês de novembro de 1891. E aí assumiu o vice, né, o Marechal Floriano Peixoto. Uma coisa curiosa para a gente comentar é que na eleição você não tinha formação de chapa, né? Você ou era candidato a presidente ou era candidato a vice, né? E o Floriano Peixoto tinha sido candidato a vice-presidente. E agora caiu no colo dele aí a presidência do Brasil e ele vai governar aí por praticamente 3 anos, né? Vai pegar no fim de 1891, final de 1891 e vai governar até 1894. O Floriano, ele, ao assumir, ele vai ter um grande apoio político, né? O Brasil vinha de um momento de crise, então aparece um novo governante e ressurge a esperança, né? Vamos dizer assim. Ele reabriu o Congresso, né? Soube negociar com o Congresso, soube negociar com a oposição, embora houvesse pessoas que achassem o governo dele ilegal, porque não tinha feito um ano ainda do governo do Deodoro. Então tinha um artigo lá da Constituição que dizia que tinha que ter eleição de novo se fizesse menos de um ano que o presidente estava no poder e ele saísse. Mas ele acabou ficando, exatamente por saber fazer essas negociatas aí dentro da política. Ele vai enfrentar, né, duas revoltas importantes, a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, a Revolta da Armada no Rio de Janeiro. Ele acreditava que tinha que se usar a força para manter a ordem republicana, para afastar qualquer ameaça de desordem, qualquer ameaça de volta da monarquia, né, ou qualquer ameaça de revolta dentro das forças, né, das Forças Armadas, por exemplo, né? Então, por causa disso, né, de conduzir com mão forte, com mão firme, qualquer tipo de protesto, oposição, revolta, revolução, ele é apelidado de o Marechal de Ferro e também é reconhecido como o consolidador da República, tá? Vai tentar fazer alguma coisa aí para salvar a economia, algumas intervenções na economia, algumas coisas deram certo, outras não, mas esse aí, então, é o nosso comentário sobre o governo Floriano Peixoto. Ao final do seu governo, ocorrem as eleições e aí entra o presidente Prudente de Moraes, né, que vai ser o primeiro presidente civil no Brasil, e aí você tem o fim da República da Espada e início da República Oligárquica, que é assunto aí para uma das nossas próximas aulas. Valeu? Até a próxima e muito obrigado por você estar acompanhando aí o nosso canal História Super Sincera. Valeu!